Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com FI. Eu sou a Andrés Costa e hoje eu trago um gestor para conversarmos a respeito de um FII Infra, que é o BODB11. Tem um apelidinho aí no mercado, né? O gestor até, eu vejo ele brincando a respeito, mas vamos agora adentrar de fato, né, conversar a respeito desse mercado de FIINFRAs e FIINFRA, conversar a respeito da trajetória desse gestor e falar a respeito desse mercado que tem muito a crescer, tem muita coisa a ser conversado a respeito e informar bem vocês aí enquanto investidores ou pretensos investidores e que ainda não conhecem a respeito. Seja muito bem-vindo, Gabriel Steca, e gostaria que você se apresentasse e falasse o que é e como é que funciona o FIINFRA. Maravilha, Andréa. Obrigado aí pelo espaço, viu? Um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, para falar um pouco sobre os FIINFRAs e conversar um pouco sobre o BODB, também conhecido pelo pessoal aí como o Bodão, né? O apelido aí que o nosso fundo ganhou dos investidores e que também a gente abraçou aqui. Eu acho super bacana ter um veículo de investimentos com apelido. Não imaginava isso, mas é bem bacana. Então, obrigado pelo espaço aqui. Para me apresentar, então, meu nome é Gabriel Steck, eu sou um dos sócios fundadores da Bocaina Capital, que é uma gestora integralmente voltada para investimentos em infraestrutura, né? Nós temos algumas estratégias dentro da Bocaina Capital e uma delas é a estratégia de investimentos em dívidas com perfil mais sênior de risco, que tem o BODB, né? Tem as cotas listadas na Bolsa, no ticker BODB11, como um dos principais veículos dessa estratégia. Eu vou contar um pouco sobre esse veículo para vocês hoje. Eu sou engenheiro de formação, né? Sou formado em engenharia elétrica com ênfase em computação e sistemas digitais pela Poli, e eu trabalhei um pouco no começo da carreira com infraestrutura, né? De telecomunicações e tecnologia, e logo fui trabalhar no mercado financeiro, na parte de estruturação de projetos de infraestrutura, numa área que a gente chama de Project Finance. Eu trabalhei no Banco Santander, nessa área. O Banco Santander é um banco muito relevante no financiamento e estruturação de projetos de infraestrutura no país. Sempre foi o Santander e o ABN, né, quando eles se juntaram lá, pós-crise de 2008. A gente teve uma área muito relevante ali que perdurou, né, por muitos anos, até hoje é uma das principais áreas voltadas para a infraestrutura dentro do mercado financeiro. Então, eu atuei no Banco Santander aí por 10 anos, a maior parte desse tempo fiquei nessa área de Project Finance, financiando e assessorando empresas do setor de infraestrutura para captar e emitir, né, dívidas nos mais diferentes setores dentro de infra, né? Então, geração de energia, transmissão de energia, transportes, né, rodovias, portos, aeroportos, saneamento, iluminação pública, enfim, a maior variedade possível aí dentro dos subsetores de infraestrutura. Em 2018, eu recebi um convite do meu hoje sócio, né, Miguel Ferreira. Ele estava como CEO da Santander Asset, que é a gestora de fundos do Santander. Ele me convidou para sair do banco de atacado, né, do banco de investimento, e migrar para o buy side e começar a prática de investimentos em infraestrutura na Santander Asset. A gente trabalhou junto lá até 2020, então eu criei, lancei os fundos de infraestrutura lá na Santander Asset, construí um time, muito time, etc. Os fundos performaram bem ali ao longo desse período, que foi um período meio turbulento, né? Vocês devem se lembrar, teve a crise de crédito no final de 19, onde os spreads abriram, algo parecido com o que a gente viveu agora no começo de 2023, né? Em 2020 teve o Covid, então a gente passou bem aí por essas intempéries, e aí em 2020 eu e o Miguel saímos para fundar a Bocaina Capital, que é essa gestora 100% dedicada à infraestrutura, né? Dentro dessa gestora, hoje nós temos aí aproximadamente $500 milhão de PL, e nós temos o BODB11, que é o nosso FI Infra, né? O que é o FI Infra? O FI Infra é um veículo, é um fundo de investimentos que ele investe predominantemente em debêntures incentivadas, ou seja, ele é um fundo de renda fixa, crédito privado, que investe em debêntures incentivadas. Ele precisa respeitar uma regrinha da Lei 12.431,
que diz que após a criação desse fundo, você tem 6 meses para ter 67% do PL em debêntures incentivadas. E você, após 2 anos, precisa ter um mínimo de 85% do patrimônio do fundo alocado em debêntures incentivadas. Então, o BOADB ele é um fundo desse tipo, ele respeita essa regra, e ao fazer isso, ele é um fundo que é considerado enquadrado para fins da regulamentação, e ao estar enquadrado, né, ele traz um benefício fiscal para a pessoa física, né, para o investidor pessoa física, que é uma alíquota zero / isenção de imposto de renda, tanto em rendimentos que ele receba do fundo, quanto no ganho de capital na compra e venda de cotas do fundo. Então, os FI Infra, eles, desde o seu nascimento, né, desde a sua criação, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física, e eles trazem uma isenção. O pessoal está acostumado, às vezes, a investir mais em fundo imobiliário, né, etc. Eu gosto de trazer alguns comparativos, né. Os FI Infra, eles têm uma isenção para a pessoa física que é um pouquinho mais potente do que a isenção do fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele tem aquela dinâmica de apurar o resultado, ter que distribuir o resultado, e esse resultado distribuído, ele não é tributado, né? Ele tem a isenção para a pessoa física, porém, o ganho de capital ele é tributado a 20%. No caso dos FI Infra, a isenção ela vem nas duas pontas, ela vem tanto nos rendimentos quanto no ganho de capital, então tem uma isenção um pouco mais potente para a pessoa física investir. Acho que do ponto de vista de veículo, né, o BOADB, assim como vários desses FI Infra, podem ser listados na Bolsa, né, então o BOADB ele é listado na Bolsa, sob o ticker BOADB11, ele é um fundo que faz pagamentos mensais, né, de distribuições, né, de rendimentos ou de, enfim, distribuições de caixa para os cotistas mensalmente. No BOADB a gente procura distribuir o que a gente entende como carrego do portfólio, né, ressalvadas aí alguns ajustes que a gente na gestão faz para melhor acomodar aí essas distribuições. A gente procura distribuir o carrego do portfólio, incluindo o IPCA, né, então a gente vê quanto que foi o IPCA mais o carrego, né, os juros reais do portfólio, né, com o spread de risco, inclusive, e a gente distribui esse valor mensalmente para os cotistas. O BOADB ele é um fundo que tem um condomínio do tipo fechado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não tem resgates e integralizações no curso normal dos negócios. Então, ele é parecido, a gente formatou ele para ser parecido com um fundo imobiliário que os investidores já conhecem. Então, ele pode ser, a cota do BOADB ela pode ser adquirida no home broker, como qualquer fundo imobiliário, basta digitar ali BOADB11, você vai encontrar as cotas do fundo, são cotas base 10, né, então já tem aí uma quantidade boa de fundos hoje em dia com cotas base 10, quando a gente lançou tinham poucos, mas agora já tem uma quantidade legal, até fundos fazendo desdobramentos, né, isso é super bacana, nossa opinião sempre foi que isso deveria ser o caminho do mercado. Então pode ser adquirido via home broker, e a nossa dinâmica é que a gente procura ter a datacom do nosso fundo todo final de mês. Então, quem detém as cotas no final do mês tem direito ao rendimento, que geralmente é pago no 5º dia útil do mês seguinte. O fundo tem conseguido performar historicamente bem, a gente entregou 3,5% acima da NTNB 2030, então a gente toma como referência o título público atrelado à inflação. Então, o fundo ele tem pouco mais de 1 ano e meio de vida, ele entregou 3,5% líquido de taxas e líquido de imposto de renda para a pessoa física. E a gente tem feito essas distribuições mensais. Se você olhar o nominal dessas distribuições, elas têm estado aproximadamente aí em 16%, se você pegar a média desde o início do fundo, aí nesse 1 ano e meio de vida. Fiz um resumão aqui de FI Infra e do BOADB, mas acho que era essa a ideia. Com certeza. Duas questões, né? A primeira, vocês utilizam o regime de competência, um pouco contabilidade, né? O pessoal fica meio avesso, mas como dizem, é a linguagem, né, dos negócios, então a gente tem que bater um pouquinho a respeito em relação a isso. E você trouxe esse ponto em relação a essa democratização das cotas base 10, porque você ali lá atrás já tinha percebido esse potencial. Que potencial é esse? Se acredita mesmo nessa democratização com a base 10? E a questão aí contábil aí,
para o pessoal também entender Também. um pouquinho a respeito como é que funciona. Legal, não, boa pergunta. A gente dentro do... E é bacana, porque assim, a gente... eu faço crédito e investimento em infraestrutura há muitos anos, né? Mas para muitas pessoas, muitos investidores, eles têm um histórico grande de exposição a fundos imobiliários e estão migrando agora para olhar o FIAGRO, olhar o FIINFRA, olhar outros tipos de veículos, né, e ganhar exposição a esses setores. Eu acho fantástico, né? Eu vejo essa sofisticação do nosso mercado de capitais, eu fico muito feliz, porque você está trazendo para a pessoa física uma possibilidade de construir portfólio, né? A gente conversava hoje fora da gravação aqui sobre portfólio construction, né? Que é um dos temas importantes quando você vai analisar investimentos. Você acaba tendo uma possibilidade de ter exposição a diferentes tipos de setores e de investimentos com a conveniência da negociação da cota em bolsa, né? Então é maravilhoso isso, você conseguir né, fazer essa arbitragem aí entre setores que são pouco líquidos, né, como o mercado de balcão, de debêntures, de CRIs, de CRAs, ou mesmo o mercado de lajes comerciais, ou de fazendas, e você consegue codificar tudo isso em cotas que são negociadas no D+2 da B3, né? É fantástico. Então, a gente acompanha isso com muita... de maneira muito próxima e contentes com essa diversificação, e acho que um pouco do nosso papel é facilitar ao máximo esse acesso das pessoas, né? Então, quando a gente desenhou as características técnicas do BODB, né, que nasceu aí para ser esse nosso principal F-Infra, né, listado da Bocena Capital, a gente já coletou muitos feedbacks de investidores, feedbacks de assessores de investimento, feedbacks de private bankers e de alocadores, de forma que a gente pudesse desenhar um produto que fosse muito, vamos dizer, o mais democrático possível, vamos chamar assim. Então, coisas que a gente fez que na época não tinha, né, não eram bem estabelecidas, quando a gente lançou o nosso prospecto lá em meados de 2021, por exemplo, essa parte que eu comentei de pagar o IPCA mais o cupom, o IPCA mais o yield, né, mensal, isso boa parte dos fundos não era assim. Você tinha fundos como que ainda eram no formato de FDIC e que pagavam apenas o cupom semestralmente, né? E você tinha um outro fundo que tinha acabado de ser lançado que pagava trimestralmente o cupom. Então a gente falou, cara, não, a gente vai fazer de uma forma que esteja mais ou menos parecida com o fundo de CRI que as pessoas estão mais acostumadas, porque, poxa, isso daí traz o conforto para o investidor, que é um que ele já conhece, né? Então, investimentos, inovação nem sempre é super bom, né? Você tem que também trabalhar com a base de conhecimento das pessoas, para que elas vão testando aos poucos coisas novas, né? Então a gente falou, poxa, beleza, vamos tentar fazer aqui de infraestrutura esse pagamento, não tem nenhum impeditivo regulatório, o que a gente tem que fazer é um cuidado de gestão de caixa um pouco mais robusto, porque diferente de um CRI que paga mensalmente CDI mais um cupom, por hipótese, naquele momento tinha muitos fundos CDI, menos fundos PCA, você tem nas debêntures um pagamento semestral. Então você precisa fazer uma gestão de caixa para que você consiga pagar mensalmente um negócio que as amortizações e juros não necessariamente estão casadas com esse mesmo pagamento. Então aí a gente faz uma gestão de caixa para poder ter essa liquidez necessária para fazer isso. Da mesma forma, a gente também fez um fundo já voltado para público em geral. Então, os fundos que existiam até então eram para qualificado, né, para investidor qualificado, e a gente já começou com o fundo para público geral, e mais do que isso, a gente já fez uma oferta ampla e restrita, do tipo ICVM 400, né, no modelo antigo da oferta pública, que era uma oferta ampla, para uma base grande de investidores já no nosso primeiro fundo, né, no primeiro fundo da gestora que foi a pública. Então a gente já foi de peito aberto com essa tese mesmo de, poxa, a gente quer abranger o maior número de investidores, o maior número de pessoas possível, né? E a cota base 10 ela vem nesse contexto, né? Então você tem pessoas que gostam de reinvestir os proventos, né, do fundo. Aí você tem um fundo base 100, ele ganhou por hipótese R$150 de rendimento naquele mês. Se a tua cota é base 100, você vai poder comprar uma cota de R$100 aproximadamente, e os outros R$50 você vai ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro, né?
Se você tem um fundo base 10, poxa, você consegue fazer um investimento em 15 cotas. Então você consegue reinvestir todo o seu, o seu recurso, né? Então, e se sobrar, poxa, eu recebi R$ 155 de proventos, eu vou conseguir comprar 15 cotas e, poxa, R$ 5 vai sobrar, mas eu consegui rentabilizar esses outros 50. Quando você está falando de investidor pessoa física, esses valores eles fazem diferença, né? E aí, como infraestrutura, como classe de investimento, né? A classe de investimentos em infraestrutura é algo relativamente novo, a gente entende que os investidores vão buscar molhar o pé primeiro, né? Então, poxa, eu vou aqui pegar uma exposiçãozinha pequena, vou comprar uma cota para ver como é que é, né? E acompanhar, vou comprar 2 cotas, 10 cotas. Então, a gente entende que ter a cota base 10 favorece as pessoas a se provocarem mesmo a explorar uma modalidade nova de investimento, como era o caso. O nosso fundo era foi um dos primeiros aí que desbravou um pouco essa forma, né, de ser. E com isso, a gente também começou com o formador de mercado desde o do primeiro dia de negociação do fundo. A gente a gente estabeleceu, embora não fosse necessário, a gente estabeleceu um lock-up de 4 meses nas cotas do fundo. Então a gente fez o IPO do fundo, no final foi um IPO em dezembro de 21. Né? A gente passou por todo aquele semestre horroroso, que foi o segundo semestre de 21, a gente conseguiu nascer no dia 29 de dezembro de 2021. E a gente estabeleceu um lock-up de 4 meses na negociação das cotas, porque a gente não queria investidores que não estivessem alinhados com a visão de longo prazo do fundo. Então, quem entrou são caras que estavam dispostos a ficar 4 meses sem vender aquela cota. Porque a negociação começou em maio. Né? Depois, passados 4 meses, começou no comecinho de maio, e já começou com o formador de mercado, com liquidez, um negócio bacana. Porém, a gente já filtrou um pouco essa base de investidores para investidores alinhados com o perfil do fundo, poxa, alinhado com a classe de ativos de infra. Né? Então, a gente fez estabeleceu todas essas características e foi muito bacana, porque os fundos antigos, num formato FDIC, etc., eles se converteram para o formato FINFRA, que era o que a gente estava estabelecendo. Os fundos que pagavam só cupom semestral passaram a fazer pagamentos mensais, incluindo IPCA mais cupom. Né? Fundos que eram trimestrais se converteram para mensal também. E novos fundos que foram lançados, eles foram lançados numa dinâmica muito similar a essa que a gente estabeleceu. Então, eu fico contente ali de certa forma, a gente ter contribuído um pouco para esse balizamento, porque acho que o pessoal viu que foi um negócio que, quando a gente lançou, deu mais certo ali, teve uma conexão com os investidores. E aí, por fim, a sua pergunta sobre regime, né? Esse regime ele é muito importante quando você está debatendo o fundo imobiliário, porque na regulamentação do fundo imobiliário você precisa separar o que é ganho de capital, o que é rendimento. Você tem a obrigatoriedade de distribuir semestralmente 95% dos rendimentos no fundo imobiliário. O fundo imobiliário foi feito para ser fundo fechado e operar dessa forma, e só aquele rendimento é que é isento e tal. Nos FIINFRA, nos investimentos de infra em geral, baseado na Lei 12431, que é até anterior à regulamentação dos FIINFRA, né? A 12431 de 2011, os FIINFRA surgiram na instrução 606, que veio em 2019. Esse tipo de apuração, ela não é estabelecida. Por quê? Porque tanto o ganho de capital quanto o rendimento ele é isento. Então, não há o que se estabelecer de forma de apuração, regime caixa ou competência para os FIINFRA. Tá? Você não tem essa necessidade de discussão desse tipo do ponto de vista regulatório, né, como é o caso dos imobiliários. Dito isso, o que a gente procura fazer no BODB é algo que seria mais próximo de um regime competência, porque as debêntures elas recebem em caixa de maneira meio errática, né? Então você tem debêntures que recebem num mês, outras que recebem no outro, então você não recebe de maneira estruturada todo mês, como, por exemplo, um CRI geralmente recebe. E isso é por legislação mesmo, regulamentação, você não pode ter um pagamento, né, para as debêntures incentivadas mais curto do que 6 em 6 meses. Então, a gente trabalha com algo próximo do que seria um regime de competência e faz essa gestão de caixa dos cupons e amortizações recebidos ao longo do tempo. Tá? Maravilha, Gabriel.
E quais são as perspectivas aí que você tem visto para o BODB11? Legal. Eu acho que assim, a classe de fundos como um todo, eu acho que é muito bacana, eu acho que tem, poxa, infraestrutura como classe de investimento, e eu acho que os FI-infra listados, eles são um ótimo instrumento para isso, que é eu comentei de você conseguir desarbitrar, né, dois mercados. Você tem um mercado ilíquido e com opacidade de preço, que é o mercado de balcão, e você tem um mercado líquido e com transparência de preço, que é o mercado eletrônico, né, da B3. Então, você consegue investir em debêntures incentivadas, que são ativos que são negociados no balcão, com a liquidez D+2 da B3. Né? Então, acho que isso é eu vejo os FI Infra listados como um ótimo instrumento que permite isso, e ele também, ou seja, ele traz esse benefício para o investidor, e ele traz um outro benefício para o investidor e para o gestor, que é um fundo de condomínio fechado. Ou seja, o gestor consegue fazer uma gestão de liquidez muito mais assertiva, com muito mais previsibilidade do que num fundo aberto. Né? Você tem muitos fundos abertos, D+30, de debêntures incentivadas, onde você integraliza o capital e você pode pedir resgate, dali 30 dias o gestor tem que materializar um dinheiro na sua mão. Eu fazia gestão desses fundos quando eu estava na Santander Asset. Esses fundos, você precisa ter uma preocupação muito relevante com liquidez nos fundos abertos, porque se alguém pedir resgates, daqui 30 dias você precisa estar com a liquidez necessária. Se você tem uma quantidade muito grande de investidores pedindo resgates, no momento de estresse, como por exemplo durante a pandemia, você acaba tendo que se desfazer de papéis de maneira rápida, e isso impacta adversamente a rentabilidade do seu portfólio e o mercado como um todo. Né? Então, uma das coisas que eu fiz bem quando eu estava fazendo a gestão desses fundos era ser meio neurótico com relação à liquidez, e aí com isso eu consegui me defender muito bem e até aproveitar oportunidades, né, barganhas que surgiram durante esses momentos de estresse de liquidez no mercado. Mas é uma coisa que o gestor tem que estar preocupado. No caso dos fundos fechados, como o BODB11, o gestor consegue atuar em papéis com menor liquidez. O que isso quer dizer? Eu consigo capturar um prêmio de liquidez nesses papéis. Então, eu consigo pegar e carregar um papel, eventualmente a vencimento, que é um papel que eu gosto muito do ponto de vista de perfil de risco e de retorno, sem me preocupar que, poxa, talvez daqui a 30 dias eu precise vender um pedaço de um papel pouco líquido para satisfazer resgates. Né? Você não tem resgate no fundo fechado prazo indeterminado. Você tem, quando o investidor quer sair, ele vende a cota dele para um outro investidor na bolsa. Né? Tem variabilidade, esse preço de cota, obviamente, mas do ponto de vista da gestão, você consegue entregar mais retorno investindo, capturando o prêmio de liquidez nesses ativos. Então, eu vejo com muito bons olhos as perspectivas para os FI-Infra em geral. E aí, para o BODB especificamente, a gente entende o BODB como um excelente veículo para a pessoa física ganhar exposição à curva de juros reais com prêmio e isenção. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Às vezes fica complicado falar desse jeito, né? Mas o investidor pessoa física ele tem poucos instrumentos para poder investir na curva de juros reais. Então, basicamente, o instrumento mais fácil que ele tem são os títulos públicos. Né? Então, para você ganhar exposição à duration, ganhar exposição à curva de juros reais, você tem os títulos públicos e aí você tem um outro papel de renda fixa que você pode investir diretamente, que necessariamente vai ter um impacto de ter que remunerar todos os intermediários até aquele papel chegar na sua mão, e geralmente isso daí custa muito para a pessoa física. Você tem aí alguns fundos que têm, né, alguma duration, né? Então você tem um fundo imobiliário, às vezes, que traz um fator IPCA ali com alguma duration, mas você não tem muito mais o que fazer como pessoa física para ganhar exposição a juros reais. E os FI-Infra, em especial o BODB, na nossa opinião, ele serve muito bem a esse propósito de trazer exposição a juros reais para a carteira do investidor, trazendo toda a potência da isenção fiscal de ganho de capital que a classe de infraestrutura tem. Como que isso é traduzido, né, em rentabilidade, vamos dizer? Pensa uma NTNB que você comprou no começo do ano a IPCA mais 6,5. Tá? Pensa que é uma NTNB 2035. Vamos aproximar ela para uma duration de 7 anos. Tá? Então você comprou IPCA mais 6,5. A B35, recentemente, ela bateu IPCA mais 5.
próximo disso. Tá? Então, você teve 1,5% de fechamento, tá? De taxa. Então, em menos de 6 meses, você teve aí uma compressão de 1,5%, vezes a duration de 7, você tem aqui 10,5% de ganho de capital. Então, reduziu a taxa, aumenta o PU da NTNB, então o investidor ganhou 10,5% de ganho de capital, além do carrego do mês que ele comprou até o mês, né, de agora. Então, um pouco mais aí você teve aí um IPCA mais, vamos supor aí, 6,5 que seja, então o IPCA em termos analisados for 3,5, dá mais ou menos 10% em termos analisados. Pensar que são 6 meses, divide por 2 para fazer uma conta simplificada, 5%. Então, em 6 meses, ele teve 10,5% de compressão, ganho de capital, e ele teve 5% de IPCA mais yield de carrego. Vai? Então, um total de 15,5% de retorno. Tá? E aí, esse 15,5% ele é taxado na escadinha da renda fixa. Nesses 6 meses, ele teria que pagar 22,5% de imposto de renda. Se for depois de 6 meses, é 20% de imposto de renda. Pensa que é 20%, esse cara está sendo tributado nesses 6 meses de investimento em 3 e poucos por cento. 3 e poucos por cento do rendimento dele em 6 meses, né, foi entregue para pagamento de imposto de renda. Esse 3,5%, se você faz um investimento no FIINFRA, que tenha uma B35 como referência e que tenha um carrego ali de IPCA mais 8, por exemplo, sem pensar em fechamento da curva de spread, só pensando no fechamento da NTNB, que é a referência, ele ganhou o mesmo 1,5% de compressão. Então, ele teve o mesmo 10,5% de ganho de capital. E o carrego deles, numa inflação de 3,5% mais 8% do yield, você está falando de 11,5% ao ano, divide por 2, você está falando de 5,75% mais o 10,5%, você leva aí para 16,25%, né, de retorno nesses 6 meses. Né? Então você teve um pouquinho de retorno a mais, porque você incorreu num risco de crédito, né? Então você foi remunerado pelo spread de crédito, mas aquela compressão, você capturou ela toda da mesma forma. A diferença é que esse 16,5% é líquido para o cotista. Então ele pega, ele pode vender a cota, ele vai receber um rendimento. Então, isso é líquido para esse cotista, pessoa física. Então, nessa brincadeira, ele ganhou 13 e poucos por cento do imposto que ele não pagou, mais o rendimento extra do spread de risco. Então, ele saiu de um líquido de 12% para um líquido de 16,5%. Poxa, ele ganhou 4,5% nesse exemplo que eu fiz aqui, dando um exemplo real de 6 meses atrás para agora. É muito, por isso que eu falo, quando eu falo que é potente essa isenção do ganho de capital, aplicada a um fundo que tem a exposição à duration, à curva de juros reais, eu vejo isso como um tipo de produto muito bacana para ter essa exposição. E o BODB, na minha opinião, obviamente, né, sou enviesado porque, né, eu gosto muito do que a gente está fazendo nesse fundo, e é um fundo que eu, acho que tem entregue uma história bonita de rentabilidade, diversificação, etc. Eu acho que ele é um ótimo veículo para ter essa exposição, e ele traz essa potência de rentabilidade para a pessoa física. Além da rentabilidade, eu vejo uma boa perspectiva para o fundo do ponto de vista de diversificação, tanto do seu portfólio quanto da sua base de cotistas. Então, o BODB hoje, ele é um fundo com PL de 280 milhões, né? Um patrimônio de 285 milhões, e ele tem hoje mais de 12.200 cotistas. Eu tenho muito orgulho desse número, tá? Porque a gente, como gestor independente, né, vamos dizer, o Gabriel, o meu sócio Miguel, a gente, né, é conhecido no mercado, né, nas nossas pessoas físicas, vamos dizer assim, né, mas a pessoa jurídica, né, a gestora Bocaina Capital, o fundo BODB 11, Bocaina Infra, a nossa gestão de recursos, etc., aplicada nessa casa que a gente criou, ela tem 3 anos de vida, né? Então, a gente tem muito orgulho desse nosso passivo, dessa quantidade de investidores, pessoas físicas aí que nós temos. Isso se reflete na negociação do fundo no mercado secundário, na bolsa, né? Então, o BODB hoje, ele negocia por volta de 600 mil reais por dia, né? O ADTV dele é 600 mil reais ao longo dos últimos 3 meses aí. Isso é muito,
para um fundo de 280 milhões de PL, né? Em termos de turnover, o BODB, comparado com outros fundos de outros FI infralistados, ele tem um turnover muito bom, que é a quantidade de negociação versus o patrimônio do fundo, né? Então, a gente tem muito orgulho disso, a gente acha que isso traz uma liquidez muito bacana para o nosso investidor, para ele comprar e vender as cotas quando ele quer entrar e sair do fundo. E eu acho que ao longo do tempo, conforme a gente cresce o fundo, essa liquidez ela acompanha de maneira exponencial, né? Então, a gente hoje tem no BODB, que é um fundo de 280 milhões, uma liquidez equivalente que você encontra em fundos com patrimônio de 1 bilhão, né, na bolsa. Então, a gente olha essa comparação e a gente tem muito orgulho dela. E além disso, o BODB ele é um fundo que tem como estratégia investir em debêntures incentivadas, visando mais o carrego e menos o trading, né, menos a negociação ali dia a dia dos papéis. Então, a gente vai crescendo a quantidade de papéis do portfólio ao longo do tempo. Quando nós fizemos o nosso IPO em 2021, nós tínhamos 2 ativos na carteira. Então, nós começamos com 2 ativos, né? E aí, obviamente, a gente foi aumentando o fundo, diversifica através da aquisição de novos ativos, a gente aproveita as janelas do mercado para reciclar o portfólio e capturar ganhos de capital também na venda de debêntures no secundário, quando nos convém. A gente não tem a obrigação de fazer isso, porque é um fundo fechado, mas quando nos convém, a gente aproveita essas janelas de mercado para capturar ganho de capital e reciclar o portfólio e comprar novos papéis, aumentando a diversificação, né? Então, aí a gente foi executando essa tese ao longo do tempo, né? Que é exatamente o que nós nos propusemos quando a gente fez o IPO do fundo, né? Então, a gente vem executando a tese que a gente explicou que a gente faria e ela tem se comprovado, ela tem gerado resultado, a gente tem capturado esses ganhos de capital e entregue aos nossos cotistas. E aí, hoje, a gente tem um fundo que tem um patrimônio maior, né, de 280 milhões e um total de 14 papéis, e que, acho que ao longo do tempo, em termos de perspectiva, a gente vê esse PL aumentando, a gente vê a quantidade de papéis também aumentando, essa diversificação do portfólio também aumentando, junto com a nossa base de cotistas também. Então, essa que é a nossa visão. O fundo ele tem como objetivo de rentabilidade entregar 1,5 a 2,5 sobre a B, né? Então, a gente pega a NTNB de referência, hoje a gente olha a NTNB com vencimento em 2030, e o objetivo do fundo é entregar 1,5 a 2,5 sobre a NTNB ao ano, né? Então, a gente tem aí conseguido ter muito sucesso no resultado que a gente tem conseguido apresentar para os nossos cotistas desde o começo do fundo, né? Então, acho que em termos de perspectiva é isso, continuar obtendo essa rentabilidade histórica aí, que na nossa opinião é bacana, ser um bom veículo para capturar esses ganhos de capital da renda fixa isenta e, poxa, um veículo que é para você ter exposição aos diferentes setores da infraestrutura, né? A gente estava falando de diversificação até no começo do nosso papo lá. Diversificação a gente entende como muito importante. A gente vê o BODB com um fundo que tem uma diversificação boa entre setores, né? E eventualmente a gente pode até explorar um pouco mais esse detalhe dos perfis de risco aí dentro dos setores de infraestrutura. Maravilha, já me sugestionou aqui uma pergunta aqui, já que nós falamos a respeito do mercado de infra como um todo, né, como é que ele funciona, as perspectivas do BODB 11, a tese estratégia é isso que você disse a respeito e do que ele está se propondo aí, né, ao longo do tempo. O porquê do benchmark, então você já falou o porquê que é a NTNB, mas aí esse spreadzinho em cima. E então agora você sugestionou a pergunta, eu passo a bola para você. Legal. O bacana, né, eu gosto de comentar isso nas lives, porque o perfil de risco de infraestrutura ele não é tão conhecido pelo público geral, né? Então eu acho que agrega para o investidor saber um pouquinho mais sobre o perfil de risco. Óbvio, você contrata e remunera um gestor justamente para ele fazer esse trabalho dele, né? Que é analisar profundamente o risco e a fazer as negociações, né, de aquisição dos ativos, etc. Mas basicamente você contrata o expertise técnico profundo desse cara de conseguir, né, avaliar melhor do que, poxa, a pessoa pensa, nossa, aqui tem 14 ativos, deixa eu estudar cada um deles e ver e tal. Pô, não, você está pagando um gestor que vive e respira isso para fazer para você, né? Então, dentro de infraestrutura, a gente tem diferentes perfis de risco dentro de cada setor. E é muito bacana, porque acho que diferente de outros setores de investimento, infraestrutura tem vários mundos à parte em termos de perfil de risco. Então não dá para você falar
quando a gente às vezes fala, né, poxa, o mercado imobiliário está em alta, o mercado imobiliário está em baixa, né? Infraestrutura, é difícil você falar, poxa, o mercado de infraestrutura está em alta, o mercado de infraestrutura está em baixa. É difícil porque é um negócio tão heterogêneo que você não necessariamente tem os mesmos efeitos acontecendo em cada um dos setores de infra. Então, a gente tem lá no nosso portfólio alguns papéis que, por exemplo, a gente tem lá uma concessão de saneamento de um município do Rio Grande do Sul. Tá? Então, essa concessão de saneamento, uma debênture, né, emitida por uma concessão de saneamento no Rio Grande do Sul, de um município no Rio Grande do Sul, o arcabouço regulatório da concessão de saneamento, tanto federal quanto municipal, ele o modelo de negócios desse cara, né, de tarifação, de água, esgoto, etc., é de acordo com o seu contrato de concessão. Então, e tanto esse modelo regulatório quanto esse modelo de negócio, que implicam nos riscos, né, de geração de caixa, risco de crédito, o risco do papel intrínseco, ele não tem nenhuma ou pouquíssima correlação, não de nenhuma, com um parque eólico no Ceará que tem outro modelo de negócio e outra regulamentação, que ele não tem uma correlação com a linha de transmissão da Bahia, né, que também não tem muita correlação com um parque solar na Paraíba, e que também tem zero correlação em termos de arcabouço regulatório e modelo de negócio com a rodovia no Mato Grosso. Então, e que não tem nada a ver com o projeto de exploração de petróleo e que, né, tem pouco ou nada a ver com o setor de telecom no Paraná. Então, todos esses exemplos, que são ativos que figuram no nosso portfólio, né, de infraestrutura, quando você olha e fala, poxa, eu vou estar aqui vou ganhar uma exposição ao setor de infraestrutura, na verdade você está ganhando uma exposição diversificada a diversos desses setores da infra, que eles guardam pouca correlação entre si. Então, essa diversificação, ela precisa, do ponto de vista de risco de crédito, exposição a risco de crédito, ela é muito saudável. É óbvio, são todos papéis de renda fixa, então eles estão sujeitos à movimentação de juros, óbvio, né? Isso é um produto de renda fixa, né? Agora, do ponto de vista de risco creditício, além de você estar exposto a diferentes emissores, né? Você está exposto a uma diversificação relevante em termos de setores dentro da infraestrutura. São todos setores com um perfil de risco muito bom. Infra tende a ser comparativamente, né, menos arriscado do que varejo, menos arriscado do que os setores de crédito privado tradicionais. Geralmente ela tem um grau de colateralização muito grande, então você geralmente nas emissões de infraestrutura acaba trazendo garantias reais, né? Então você tem cessão de recebíveis, cessão de direitos creditórios, alienação fiduciária de ações, né? Você tem uma miríade de garantias reais que são incorporadas no security package, né? no pacote de garantias de cada emissão. Então, o business ele é menos arriscado comparado com outros tipos de business, as emissões são mais colateralizadas, então você já tem um perfil de risco mais baixo do que o crédito privado puro e simples. E aí, dentro da infraestrutura, você tem essas coisas descorrelacionadas que te trazem potência na hora que você vai analisar a qualidade do seu portfólio como investidor, né? Então, acho que infraestrutura ele é uma ótima matéria-prima para você construir essa dinâmica de achar ativos com um bom perfil de risco, construir com diversificação e com capacidade de pagamento de renda, né? Então, acho que esse círculo aqui, ele consegue mostrar um pouco, enfim, sou sempre suspeito para falar, né, mas que eu gosto muito desse tipo de classe de ativos como uma composição aí, não obviamente do portfólio integral, né, do investidor pessoa física, mas como uma parcela do seu portfólio de investimentos. Além, é claro, de contribuir e fomentar a infraestrutura no país, que é tão necessário, tão importante, e que isso faz gerar uma série, né, econômica aí, e com isso modernizar e impulsionar, né, o crescimento do país como um todo. Não, com certeza. Acho que hoje as emissões de debêntures incentivadas, né, a gente comentava ali antes, as emissões elas hoje são mais relevantes do que os desembolsos de BNDES e de Banco do Nordeste, que são dois bancos de fomento que tradicionalmente apoiam a infraestrutura, né? As emissões das debêntures hoje, em termos de volume, elas têm sido maiores do que
os desembolsos desses bancos. Então, isso demonstra a potência do capital privado, né, como indutor dos investimentos em infraestrutura, que geram todas as externalidades positivas que a gente conhece, ou seja, você vai reduzir o gargalo logístico, você vai aumentar a disponibilidade de energia para o nosso sistema interligado, você vai ajudar a melhorar o custo, a estrutura de capital, né, para que os empreendedores de infraestrutura possam fazer mais investimentos com o seu capital próprio, né, alavancado. Além de tudo, você traz um olhar também cuidadoso para os aspectos, né, que a gente chama, né, ESG ou ASG, né, que eles estão muito entremeados em todos os investimentos de infraestrutura. Então, não existe a possibilidade de você discutir um projeto de infraestrutura sem falar sobre os impactos ambientais, né, sem discutir o licenciamento ambiental, sem discutir as premissas sociais e ambientais que esse projeto pode criar, tanto do ponto de vista de impacto negativo quanto de impacto positivo. Poxa, você faz um projeto, você cria um projeto, né, financia um projeto de linha de iluminação pública, poxa, você está fomentando um uso mais eficiente de energia. Você está trocando lâmpadas gastonas por lâmpadas econômicas de LED. Você aumenta a iluminação pública, você, com isso, ajuda a reduzir violência, você reduz criminalidade. Isso daí é estudo, né, comprovado, estatístico. Então, poxa, você tem um impacto ambiental e social favorável ao fazer um projeto desse tipo, né? Quando você faz um projeto de saneamento, poxa, o projeto de saneamento que a gente desembolsou agora recentemente em junho, é um projeto que a gente procura trazer os selos, né, selos ESG para os projetos onde eles cabem, né, porque eu acho que eles trazem um grau de governança mais bacana para o aspecto ESG, que é uma das coisas que a gente se propõe a fazer na Bocaina, né. A gente teve um selo de sustentabilidade, que ele é o selo verde, que a gente fala, né, que é de impacto favorável ambiental e também de impacto favorável social, né, então, porque a gente está financiando o aumento da rede de esgotamento sanitário e o tratamento do esgoto coletado. Então, você traz um ganho do ponto de vista ambiental, mas você também traz um ganho do ponto de vista social, porque você, ao ter mais esgoto tratado, necessariamente você não só polui menos os efluentes, mas você também reduz os impactos na saúde das pessoas que estão perto desses corpos d'água, né? Então, tem a OMS, né, ela tem um estudo que ela diz onde cada R$1 investido em saneamento, ele economiza R$4, ele fala em dólares, né, claro, porque, né, mas cada unidade de dinheiro que você investe em saneamento, você reduz em 4 unidades de dinheiro a necessidade de gastos com saúde, porque você reduz uma série de doenças que acabam sendo derivadas ali de uma água, né, mais imprópria. Então, acho que a gente também traz um pouco desse aspecto, é uma preocupação da Bocaina, a gente já nasceu não só com esse nome, né, e a gente quer sempre honrar esse nome, que é um nome brasileiro e que tem tudo a ver, né, com a parte ambiental, mas com esse propósito de, poxa, trazer sempre esse cuidado, né, ESG nas coisas que a gente faz, sem ser, vamos dizer, sem fazer isso de forma leviana, fazer isso de uma maneira correta, de uma maneira assertiva. Os projetos de infraestrutura, principalmente os maiores projetos, eles causam impacto social, causam impacto ambiental, e não é por isso que a gente vai deixar de precisar da infraestrutura, mas a gente consegue fazer isso de uma forma humana, de uma forma correta, tentando mitigar esses impactos da forma mais justa possível, de forma que a gente consiga, né, entregar o desenvolvimento de maneira sustentável. E acho que é um pouco do que a gente também se propõe aqui na Bocaina. Maravilha, Gabriel. Então, quais são os segmentos, né, que o BODB11 tem no seu portfólio hoje, dentro dele ali? Legal. A gente começou com 2 ativos, um ativo de rodovia e um ativo de terminal portuário, tá? Dos ativos muito bacanas. A gente foi diversificando ao longo do tempo. Então, eu estou até aqui olhando, eu tenho um portfólio aqui do fundo, né? A gente tem exposição predominante hoje ao setor de geração de energia, é o setor que a gente tem maior exposição no fundo hoje.
nós temos exposição à geração de energia solar fotovoltaica. Então, a gente tem o projeto de Hélio Valgas, da Comerc, a gente tem o projeto da Rio Alto, né, na Paraíba, a gente tem também exposição ao projeto da Origo, que são 7 pequenos projetos com foco em geração distribuída, e esses projetos são de solar fotovoltaico. Além desses projetos, a gente tem exposição ao projeto Rio do Vento, da Casa dos Ventos, que ele é um projeto de geração de energia, embora não seja solar fotovoltaica, é um projeto de geração de energia eólica, também muito bacana. Inclusive, eu recebi uma mensagem do CFO na semana passada falando que o último aerogerador entrou em operação comercial, né, nesse projeto. Então, é um projeto super bacana no setor de geração eólica. Então, esses compõem a principal exposição do fundo hoje em geração de energia. A segunda maior exposição do fundo hoje é em transmissão de energia. Nós temos 2 papéis de transmissão de energia bastante relevantes. Um é da MEZ, né, que é uma empresa focada em transmissão de energia. Ela já é um player tradicional desse setor. É uma emissão que ela abarca 5 projetos de transmissão, né, embaixo dela, 5 linhas de transmissão em diferentes estágios de desenvolvimento, algumas já operacionais, outras ainda em construção, e nós temos o projeto da linha de transmissão, linhas de Xingu, que é um projeto que originalmente era da Isolux, passou pela mão, né, da Gemini, que era uma investida da Starboard, e hoje é uma linha de transmissão que está dentro do portfólio da Energisa, tá? Então, essas são as nossas 2 exposições ao setor de transmissão de energia. O terceiro setor que nós temos exposição é o setor de rodovias. A gente tem 2 principais papéis, que são a Rota dos Grãos, que é uma concessão rodoviária no Mato Grosso, que foi uma originação e estruturação proprietária da Bocaina, que foi um dos primeiros papéis que a gente investiu, e que nós carregamos no portfólio até hoje, que tem um ótimo carrego. E a outra exposição foi uma adquirida recentemente da Holding do Araguaia, que é uma concessão entre Tocantins e Goiás, do grupo Eco Rodovias. Esse é um papel com rating AAA, que ele tem a garantia corporativa da Eco Rodovias pelo prazo todo da transação, da debenture, né? É um dos papéis que a gente comprou na nossa alocação tática recente para capturar as assimetrias ali de retorno no estresse de spread de crédito, né, no mercado após Americanas e Light. A gente fez uma alocação tática nesses papéis com alta liquidez de secundário, e eles já estão dando muita alegria, né? A gente fez a alocação faz 3 meses, a gente já capturou mais de 6,5% de ganho só nesses papéis que a gente alocou em 3 meses. Então, foi uma alocação de muito sucesso. A gente tem esses dois papéis então, em rodovias, e aí a gente tem outros setores com menor representatividade e que são, né, então a gente tem o papel do terminal de Santa Catarina, TESC, que é um terminal portuário multipropósito em São Francisco do Sul. É um projeto espetacular, eles têm entregado um resultado incrível, tanto nas linhas de negócio que eles já têm, quanto na linha de negócio de grãos, né? A gente fez uma emissão de 350 milhões, que era para financiar a construção de 3 silos e da esteira de carregamento dos navios de grãos, que seria a 4ª linha de carga que eles iam passar a movimentar nesse terminal portuário. E eles têm, assim, eles entregaram em maio a operação dessa área de grãos, com 1 mês de antecedência do cronograma original, e eles têm, vamos dizer, feito a movimentação de carga tanto das outras linhas de negócio, como aço, fertilizantes e celulose, quanto da linha de grãos, muito acima do que era a nossa projeção original. Então, EBITDA ano passado foi 20% superior ao que a gente projetava, esse ano já está bastante superior ainda ao que a gente tinha previsto. A gente tem Liga, que é a antiga Copel Telecom, né, que é a empresa que explora aí, telecomunicações, principalmente na região aí do Paraná, mas já também em outras regiões. A gente tem uma exposição também à Enalta, que é uma empresa de óleo e gás, que era controlada pelo grupo Queiroz Galvão, né, e que é um player independente aí de exploração de petróleo, é um case bastante interessante. Nós temos também exposição a saneamento, né, através de 2 papéis principais, BRK Ambiental, que é um desses papéis que a gente adquiriu de maneira
Tática, tem uma liquidez de secundário, quanto São Gabriel, que São Gabriel é esse município do Rio Grande do Sul, onde a gente estruturou uma emissão de 70 milhões de reais, é uma concessão que já roda há 10 anos, eles fizeram todos os investimentos de água e estão fazendo agora os investimentos para a universalização da coleta e tratamento de esgoto, então foi uma transação de 70 milhões, dos quais a gente tem aí 20 milhões no portfólio do BODB. Acho que aí, por fim, acho que o último que faltou comentar aqui é Socicam. Socicam é uma transação de desconto de recebíveis dos terminais rodoviários São Paulo, aqui, Tietê, Barra Funda e Jabaquara. É uma transação muito interessante, ela não é uma debênture incentivada, é o único papel em CDI no nosso portfólio. Nós adquirimos esse papel CDI mais 7, a gente já capturou 100 bases de compressão, e além disso ele é um papel de alta rentabilidade de um grupo, né, do grupo Socicam, que é um grupo que tem mais de 50 anos operando aí os terminais de transporte, de mobilidade urbana, como esses terminais aqui, que são as joias da coroa. Então, uma transação bastante bacana, que permite a gente, isso é importante de comentar, nos FIinfra, você mantém a parte do portfólio em debêntures incentivadas, né, da Lei 12.431, porém a parcela complementar, que é os 15%, né, fora dos 85% mínimos, após 2 anos, é uma parcela que ela também rende isento. Ela rende isenta dentro do portfólio. Está diferente dos fundos imobiliários, que, poxa, se você comprar título público no fundo imobiliário, você tem que pagar imposto de renda sobre esse título imobiliário, né? Esse título público no fundo imobiliário. Nos FIinfra, tanto os títulos públicos, quanto debêntures não incentivadas, quanto CRIs ou qualquer outro instrumento que não seja 12.431, ele rende também isento se o seu fundo estiver enquadrado. Então, é um jeito de você incentivar o portfólio inteiro. Então, a gente tem um pedacinho do portfólio que a gente consegue colocar coisas não incentivadas e elas rendem. Então, esse papel aqui, ele rende, né, a gente comprou ele, a CDI mais 7, isento. Né? Então, ele rende isento dentro do portfólio. Tá? É interessante. E, Gabriel, me surgiu aqui uma pergunta voltada aí ao portfólio, que é, você enquanto gestor e alguém que já trabalha há bastante tempo aí nesse ramo de infraestrutura, quais são os outros segmentos que você acha interessante ter e que ainda não tem, né, dentro aí da possibilidade dos FIinfras? Legal. E da infraestrutura como um todo, né? Legal. Acho que assim, tem coisas que são elegíveis a emissões 12431 que são um pouco mais difíceis de acontecerem por conta do perfil de risco dos projetos. Então, por exemplo, você tem projetos de irrigação. Irrigação é um setor que é possível emitir debêntures 12431. Até hoje a gente não viu uma emissão, a gente quase estruturou uma emissão do setor de irrigação junto com o Banco ABC, que é um grande parceiro nosso, eles têm um time muito competente lá, de infraestrutura, mas a gente acabou não avançando nessa transação, porque, poxa, irrigação é um bicho complexo, e geralmente quem faz isso daí faz uma emissão de debêntures normais, regulares, uma emissão mais corporativa do que de projeto, vamos chamar assim, né? Então a gente não vê, apesar da elegibilidade, não vemos aí emissões de debêntures incentivadas muito nesse setor. Um outro setor que ele está se desenvolvendo mais recentemente é o setor de iluminação pública. A gente começa a ver algumas emissões do setor de iluminação pública e eu gosto bastante. Eu estava ali na estruturação dos primeiros projetos de iluminação pública do país, né? Então eu participei da PMI da iluminação pública de São Paulo, que acabou não tendo aí um resultado tão bacana quanto a gente gostaria. Participei também do projeto aí de iluminação pública de BH, né, que foi vencido ali pela Barbosa Mello, está fazendo um ótimo trabalho lá na iluminação pública de BH. Em outros bolsos aqui da Bocan, em outros fundos com outros mandatos, a gente financia projetos de iluminação pública, mas a gente aqui no portfólio não tem ainda uma debênture de iluminação pública no BODB e tem poucas ali no mercado, não tem tantas assim. A gente não tem aqui, mas a gente tem algumas debêntures no setor de aeroportos, um setor mais, do ponto de vista de risco-demanda, um pouco mais arriscado, então tem que ser olhado com um devido cuidado, né, mas pode ter emissão de aeroportos aí que a gente possa colocar aqui. E também tem emissão de usinas de açúcar e álcool, que também são elegíveis a 12431 e que a gente
a gente vê menos, né? Porque o business de açúcar e álcool ele é um business muito cíclico, e fazer crédito de longo prazo para usinas de açúcar e álcool é mais complexo, né? Então, a gente já avaliou essa possibilidade algumas vezes no passado, mas fazer essas captações é algo que não é trivial e, do ponto de vista de análise de risco da Bocaina, não teve nenhum projeto que efetivamente passou esse crivo de análise de risco que justificasse a gente fazer esse investimento. Mas acho que dentro de infra, acho que esses seriam setores aí menos comuns e que poderiam ter emissões de debêntures 12431. Telecomunicação também. Telecomunicações também. Telecomunicações é um que a gente já vê com alguma frequência, eu acho, assim, né? Então, a gente tem já no nosso portfólio aqui Liga, né, no setor de telecom. A gente teve várias emissões vindo aí, Americanet, Vero, a gente teve Brisanet, a gente teve mais algumas aí até do setor de telecomunicações, principalmente ISPs, né, provedores de internet, né? Mas a gente teve também emissões aí, não de debênture 12431, mas de debêntures ali dentro do setor de infraestrutura para torres, né? Então você teve Highline, você tem também a Vital, que fez emissão de debêntures, que é uma empresa com modelo de negócio de rede neutra, né? Então você tem aí telecom começando a fazer algumas emissões. O setor de telecom é um setor que precisa ser olhado com cuidado, porque ele é um setor muito interessante e a gente só está falando aqui, né, na distância que nós estamos, devido a ele, devido às nossas conexões de internet da sua casa, da minha casa e do backbone que conecta tudo isso. Porém, em termos de modelo de negócio, ele é um modelo de negócio duro, né? Ele traz a necessidade da empresa de telecomunicações comercializar no varejo. Comercializar no varejo é difícil. Ela tem um nível de CAPEX, investimento, que ele traz aquela barreira de entrada muito grande, porque os investimentos são vultuosos em rede, em cabos e equipamentos, né? Então, tem um investimento vultuoso, e que você precisa vender muito no varejo para monetizar. E essas duas coisas são difíceis. Você precisa de um capital grande, você precisa, né, de uma comercialização potente. Do ponto de vista de infraestrutura, você não tem uma estabilidade muito grande, né, dessas receitas, né, porque é um ambiente muito competitivo. Então, apesar de tudo isso, você tem, assim, os incumbentes, como as Vivos e Claros da vida, e você tem os challengers ali, né? Então, você tem um grau de competição que é, assim, né, ombro a ombro ali entre os provedores. Então, poxa, você tem que comercializar no varejo, que é difícil, você tem que fazer muito investimento com essa amortização que ela é um pouco incerta, e, além disso, você tem que ficar esperto, porque senão vem alguém como o seu lanche, né? Então, o setor de telecomunicações ele traz essa complexidade. Por outro lado, poxa, é uma demanda que ela é crescente, né? Então, você vê a transformação que a gente teve de oferta de internet em cobre e cabo coaxial para fibra ótica, uma transformação fantástica ao longo de poucos anos, né? Então, é um setor relevante e intensivo em capital, tem que ser olhado com o devido cuidado aí sempre. Um que me surgiu agora, que, né, existe lá fora como REIT, mas aí eu quero a sua opinião, se ele caberia na infraestrutura, se ele caberia como um fundo imobiliário, que é o data center. Como é que você vê isso, Gabriel? Bom ponto. A gente tem discussões, tá, sobre data center. Ele é um misto mesmo. Ele é um misto mesmo porque ele é infra, ele às vezes tem um modelo de remuneração que ele tem contratos take or pay de longo prazo, com contrapartes excelentes. Esse é uma matéria-prima fundamental para você poder, né, olhar o financiamento com uma ótica project finance, vamos chamar assim. E dependendo da situação, eu não me lembro agora se você consegue fazer uma emissão 12431 para CAPEX de data center. Agora me fugiu. A gente não tem tantos projetos desse tipo que justifiquem, né? Mas é uma crescente, hein, Gabriel? Mas vai precisar muito de dados, né? E aonde armazená-los? Qual que é o ponto do data center, principalmente? Geralmente, ele é financiado num estilo de dívida mais corporativo. Então, você não vê tipo uma emissão de longo prazo atrelada aos contratos de data center, né, especificamente, né? Então,
você acaba, poxa, data center da Meta, data center da Oracle, data center do Google, a Meta, a Oracle, o Google e a Amazon geralmente tem caixa mais do que suficiente para fazer esses investimentos, e às vezes eles contratam de terceiros, e aí esses terceiros geralmente também são empresas com uma robustez, né, corporativa financeira que acaba sendo mais simples e mais ágil para eles fazer esse financiamento, não no formato Project Finance, mas no formato mais corporativo. Mas, de fato, é um híbrido. E você consegue colocar também, falar, você tem conta de aluguel, então formatar isso via um CRI, isso aí também cabe como imobiliário. Acho que dá para ter uma ótica. Eu não sei se você consegue emitir debênture 12431 nesse, mas essas coisas de telecom, de TI, né, tanto data center, cabo submarino, por exemplo, eu já fiz financiamento para cabos submarinos numa estrutura de agência de fomento e exportação. São todos projetos muito interessantes. Eles têm seu grau de complexidade, mas eles são bastante interessantes. Certamente no portfólio do BOADB, a gente não vai ver uma miríade desse tipo de projeto. A gente vai ver com muito mais frequência um saneamento, geração de energia, transmissão de energia, né, logística, terminais portuários, aeroportos, esse tipo de coisa a gente vai ver com mais frequência do que esses casos, mas eles não vão deixar de figurar. A gente tem ali uma outra exposição a esses para também contribuir para aquela diversificação que eu comentei contigo no começo. Inicia-se com o trivial, mas esses com potenciais a gente não sabe como vai ser daqui 5 anos, né, Gabriel? É verdade, é verdade. Então, não, atento a tudo, né? Não, com certeza. Você pegar, por exemplo, o mesmo debêntures do setor de saneamento, a gente não tinha muita, sei lá, no começo da década passada, a gente fazia financiamento no banco com dinheiro do próprio banco, não tinha, né, capacidade de você botar no mercado uma debênture. Isso aí foi acontecendo ao longo do tempo. Poxa, hoje saneamento, se você somar as duas emissões que a gente já teve, né, de alguns bilhões, né, 2 bilhões para Iguá, mais 5 bilhões e meio para a EGEA, poxa, talvez seja um dos setores que mais vai ter volume emitido em 2023. Né? A gente deve ter até outros lotes vindo da SEDAI, que foi o principal, mas, poxa, tem um monte de outros menores, como o caso de São Gabriel, que é uma emissão de 70 milhões que a gente fez, e que, poxa, não era um setor tão representativo quando a gente olhava lá em 2013, 2014, quando a gente tinha os parques eólicos fazendo emissões super frequentes, porque a gente tinha tido uma leva de investimento de eólicos no começo da década passada, né? E a gente não tinha nenhum de solar. Então, o primeiro projeto, a primeira emissão de debêntures de solar, eu estruturei lá no Banco Santander em 2 parques solares da empresa Naturgy, que é a antiga Gás Fenosa, né, um player global aí de energia. E isso foi em 2016, 2017 que a gente fez isso. E, poxa, de lá para cá, poxa, acho que recentemente temos tido muito mais emissões de projetos de geração solar do que de eólico, né, porque você teve daí essa expansão, grande barateamento do custo de painéis solares. Então, você está o tempo todo, né, nessa essa demanda de mercado que ela flutua e com mais intensidade em alguns setores, mas ela é ótima para a composição de portfólio, porque quando você passa por algumas dessas ondas, os papéis são todos papéis de longo prazo, né, de vencimento longo. Então, você vai acumulando papéis bacanas dos diferentes setores e vai montando o seu portfólio de maneira estruturada e diversificada, né? Eu costumo dizer que a estratégia do BOADB ela é uma estratégia que ela tem um nível de escalabilidade muito grande. Então, o investidor, ao ver o fundo crescer, né, você consegue fazer um novo investimento, e esse novo investimento ele não atrapalha a rentabilidade dos investimentos anteriores que você fez. Então, uma nova debênture bem estruturada, ela tem uma rentabilidade que ela é uma rentabilidade bacana, que não é dependente do portfólio anterior e ela não afeta o portfólio anterior. Da mesma forma, se tem um portfólio imenso, não te atrapalha a criação e o investimento em uma nova debênture, que vai ter um perfil de risco e um retorno intrínsecos a ela. É diferente de um fundo multimercado que vai comprando e vendendo aquela estratégia de juros até que ele fica muito grande e aí ele não consegue mais se movimentar, ele fica aquele hipopótamo gigante ali que demora para se movimentar, né? Ele vai falar, poxa, vou ganhar aqui nessa arbitragem de juros. Você não consegue, porque você é muito grande para executar aquela estratégia. Você precisa se movimentar para mercados com muita liquidez, onde você consegue capturar menos ganhos, né? Porém, em maior volume, né?
No caso da estratégia de investir em debêntures incentivadas, olhando o carrego, né, para o longo prazo e olhando essa qualidade de longo prazo dos papéis, né, originar, estruturar e investir, que é o que a gente procura fazer no portfólio da Bocaina, do BODB, é uma estratégia que escala muito. Então a gente consegue ir adquirindo, né, novas debêntures ao longo desses diversos ciclos que a gente passou aqui na nossa conversa e incrementando esse portfólio ao longo dos anos, né? E é uma estratégia que tranquilamente pode ter aí alguns bilhões, né, dentro do seu, da sua, a gente chama de capacity, né, dentro do PL, aí, potencial do fundo. Maravilha. E agora vem o momento marketing do fundo, né? Por que investir no BODB 11? Ah, legal. Eu acho que, poxa, no final eu acabei falando bastante das características do fundo, né, ao longo da nossa conversa aqui, que fluiu super bem. Eu acho que, assim, além dos fatores que eu já comentei, né, do veículo ser um veículo muito bom, e a estratégia do BODB, na minha opinião, ser uma estratégia que permite, né, essa exposição bacana aos juros reais e ao potencial ganho de capital que isso representa, eu acho que a gente consegue já, da criação do fundo para agora, demonstrar, através do nosso histórico, uma boa entrega de rentabilidade. Então, a rentabilidade histórica de 3,5% acima da NTNB 2030, poxa, a gente tem muito orgulho dela, a gente acha que foi, poxa, uma rentabilidade líquida de taxas e de imposto de renda muito bacana. A gente também gosta bastante do trabalho que a gente fez de publicidade, né, para a gestão do fundo e que derivou nessa quantidade de cotistas que a gente tem e na liquidez secundária que a gente tem. Então, a gente tem muito orgulho disso, a gente acha que é uma característica muito bacana para o nosso cotista. Então, ele vai entrar num fundo que tem liquidez, que tem bastante investidor, que tem um pós-venda cuidadoso. A gente faz um pós-venda cuidadoso. Então, assim, a razão de eu estar aqui, né, poxa, a gente está gravando essa live aqui, já são mais de 9 horas, poxa, a gente está aqui num papo super bacana e aprofundado sobre infra, poxa, a gente está aqui falando sobre isso e eu não estou lá fazendo a gestão de portfólio, ou também não estou com a minha família agora, porque, poxa, a gente faz um trabalho cuidadoso de pós-venda, porque a gente quer que os investidores, pessoas físicas, tenham o máximo de acesso à informação possível para poderem tomar uma decisão informada de investimentos. Quanto mais informados esses investidores estiverem, mais eles serão capazes de olhar os diferenciais que a Bocaina Capital traz para a gestão. Eles vão falar, poxa, esse daqui tem esse diferencial que, nossa, é bem mais bacana do que esse outro aqui. Então, vou investir nesse. Né? Então, parte do meu trabalho é trazer mais informações também, e acho que nisso a gente está muito alinhado, né? Porque você também procura trazer sempre o máximo de informações para a sua audiência, poxa, para que os investidores possam tomar decisões bem informadas. E como, né, eu tenho muita convicção na qualidade do nosso produto, na qualidade do BODB 11, eu quero mesmo que ela tenha muita informação, porque quanto mais informação ela tiver, na minha opinião, mais ela vai, né, optar por um fundo como o BODB. Então, acho que a gente faz um trabalho de pós-venda cuidadoso, com essa preocupação com os nossos investidores, independente do volume que eles tenham investido, a gente procura sempre, né, atender com cuidado todos os nossos cotistas. Eu convido também aí aqueles que nos ouvem a acessarem o site da Bocaina Capital, site específico do BODB, né, bocainacapital.com/BODB, BODB 11, para poder acessar também os nossos relatórios mensais. A gente faz relatórios mensais do fundo, a gente procura nos relatórios mensais ter uma linguagem acessível ao público em geral, e a gente traz explicações. Então, explicações como eu comentei aqui, a continha para calcular o ganho de capital na renda fixa, como que a inflação entra no cálculo da renda fixa, né, no cálculo de títulos atrelados à inflação, como as debêntures, como que você tem a marcação a mercado, né, dos títulos, poxa, como é que é a marcação na curva, a marcação a mercado. A gente procura, dentro do nosso relatório, também trazer um pouco de conteúdo, entre aspas, assim, educacional, para que o investidor tenha mais informação, ele também possa melhorar na sua jornada aí de investimentos. Acho que seria muito bacana ali, né, as pessoas poderiam acessar isso, porque ali a gente, poxa, escreve algumas páginas ali com o detalhe dos racionais que a gente usa para fazer os nossos investimentos. Né? Então,
todos os meses a gente faz essa publicação, e caso alguém tenha alguma dúvida específica, a gente recebe através do e-mail ri@bocainacapital.com as dúvidas dos nossos cotistas. Quem responde sou eu, o time de gestão, para sanar qualquer dúvida que alguém tenha especificamente com relação ao BADB, com relação aos nossos ativos, enfim, a dinâmica do fundo. Acho que é isso. Maravilha, Gabriel. Desde já, muitíssimo obrigado por você ter aceito o convite, ter vindo aqui, batido esse papo, né? Nesse horário, a gente ainda conversando a respeito, então mostra aí, né, o seu comprometimento e, né, e você vir a público. E é muito importante, né, como você bem colocou, trazer informações, informar e educar. Esse que é importante e necessário. E esse é o nosso papel aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Se você tem alguma consideração final, e de antemão, te agradeço muito aí e volte mais vezes. Maravilha, André. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente ter aqui esse espaço, falar com a sua audiência. É sempre tão difícil para as gestoras independentes conseguirem, né, falar com o público, falar com o investidor final. Então, eu agradeço muito os espaços ali que né, quem tem aí essa audiência de investimentos, como você tem, disponibilizam para a gente de gestoras independentes, para a gente poder vir aqui falar um pouco sobre as nossas teses, falar um pouco sobre as nossas estratégias e sobre o que a gente tem feito. Te agradeço muito a oportunidade e fico à disposição aí. É sempre um prazer conversar sobre infraestrutura. E pessoal, até o próximo episódio. Tchau, 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 Gabriel. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.